sempre assim. Bom, vamos lá. É bom que Ivan chegou para participar do nosso papo. Ó, recebi aqui mensagem da minha fonte quente, viu? Fonte quentíssima. Diga que essa fonte é quente ou não. Essa fonte é boa. Para você eu posso liberar, que você sabe que é nosso. Ó, soube que Rogério Ceni está testando zagueiros como volantes. Testou Raul e Marcos Vitor como volante. Deixa eu dar logo boa tarde nele para ele já entrar no papo comentando. Vai comer ou vai trabalhar, irmão? Boa tarde, Ivan Dias Marques. Boa tarde, Darino Senna. Boa tarde, Ulisses Gama. Boa tarde, Hugo Santana. Boa tarde, nossos live espectadores, pessoal que veio aqui curtiu o Sextou no Boteco. Trabalhar aqui no canal é bom também, né? De vez em quando. Eu curti o Sextou do Boteco ao vivo. Pessoal mantendo a minha fama, já querendo comer. Captou aqui a mensagem? Né? Rapaz. Sua opinião. Raul Gustavo já jogou contra o São Paulo de volante. 15 minutos, né, irmão? 15 minutos. Não. Jogou muito pouco tempo. Eu não acho que ele tem perfil para jogar de volante. Eu acho ele um zagueiro pesado, que apesar de ser visto como um cara que tem um passe bom, eu acho até que o passe dele é regular. Eu acho ele um cara muito pesado para jogar de volante. Agora, o que é que isso denota, Darino, Uli e pessoal que está assistindo a gente? O desequilíbrio do elenco. Não é? O que é que Rogério Ceni deve ter percebido? Sem Rezende, eu tô lenhado. Então eu preciso arranjar alguém para atuar nessa posição quando eu precisar. Né? Então eu acho que esses testes são por causa disso. Assim. O cara dentro desse elenco que poderia fazer esse papel seria Diego Rosa, mas aparentemente não conseguiu até agora. Por que ao invés da improvisação você não tenta resgatar Diego Rosa, o cara que custou 100 milhões de reais e tem, de certa forma, as valências físicas para você não perder estatura? Não é isso? O Rogério até argumentou isso na coletiva, né, sobre questão de estatura. Ele usou esse argumento para manter o Everaldo, mas poderia ser um Diego Rosa, né, por exemplo. É isso, que seria o volante com as características semelhantes a Regeno. O cara alto, com poder de marcação. Diego Rosa ainda tem um passe, acho que até melhor do que o de Rezende. Já demonstrou em alguns momentos ter um passe longo. Muito melhor, muito melhor. Melhor que o de Rezende, só que não rendeu. Teve lapsos, momentos de bom futebol ali. Diego Rosa, 1 ou 2 jogos. Lembra antes do Bavi? Qual é o filho do lapso? Lá antes do Bavi. Qual é o filho do lapso? É o Lapsinho, né? É o Lapso Júnior. Né? Pelo amor de Deus. Pequenino lapso. Pequenino lapso. Um lapso do meu tamanho, né? Um lapso Max. Um lapso Ivan. Não foi um lapso Ulisses Gama, pô, né? E tá mostrando isso, o desequilíbrio do elenco, que ele precisa de um jogador com essas características para atuar, não encontrou um cara de origem como volante e tá aí olhando para os seus zagueiros, aqueles que podem, de repente, tentar fazer esse papel. É o que me parece. Eu quero ouvir o Ulisses, depois eu vou falar. Bom, Raul Gustavo jogou contra o São Paulo, né? Apesar de pouco tempo, não ali, ele não comprometeu, fez ali o seu papel, ele até falou sobre isso depois na coletiva, se estava tranquilo para ele e tudo mais. Marcos Vitor, eu tenho lá minhas dúvidas, não pude observar, mas foi o que eu adiantei aqui no começo da live. Não sou favorável a esse tipo de improvisação, principalmente no momento em que o Bahia não pode inventar. É fazer o simples, como o próprio Rogério disse. Fazer o simples, não inventar, pegar o que tem e tentar puxar o melhor. Agora, fazer mudanças bruscas, improvisações, não é o caminho. Eu vou pelo mesmo caminho quando se fala na base. Ivan mesmo, a gente brinca com o Ivan que Ivan é base maníaco. Porque ele quer que os meninos tenham oportunidades. E se o cara da base subiu e perdeu a vaga do time titular, ele vira bicho. Porra. Gabriel Xavier não superou no banco até hoje. E com razão. Nessa ele tem razão totalmente. Então, por exemplo, eu já vejo muito torcedor olhando nas redes sociais os números dos meninos da base, né? Do centroavante da base, Juninho. Falam, rapaz, colocar ele num momento desse, colocar o menino da base num momento desse, onde o Bahia tá precisando urgente de resultado, não é a hora.
se você tivesse ele no elenco ali, trabalhando, colocando ele alguns minutos para jogar, só que isso no Bahia não acontece, velho. Patrick Veron, por exemplo, escanteado. Podendo ser emprestado, podendo rodar para outro lugar. Não, ficou por aí e continua comendo mosca no Bahia, velho. Um menino foi campeão no infantil, no juvenil, no sub-20, no Bahia profissional agora, com o baiano, mas sempre com destaque, com exceção agora do profissional, que ele pouco entrou, né, mas não por culpa dele. E aí chega aqui e tá escanteado, tá limado. E a gente percebe isso, que a base no Bahia hoje não está sendo utilizada. Uma base que sempre revelou bons jogadores aí recentes, como Ramires, Talisca, e para o clube rodar, independente do dinheiro do Grupo City, a base é necessária. Então, eu sou contra essas invencionices nesse momento. Rapaz, vamos lá. Eu entendo o argumento de Ivan e entendo Rogério Ceni buscar essas soluções, porque a janela fechou. E o dele é que tá na reta também. Só que, velho, eu fico indignado com isso. Nessa altura do campeonato, o Bahia tem que apelar a improvisações. Por quê? Desequilíbrio. O Bahia tem um bom elenco de zagueiros, os zagueiros inchados, e não tem o centroavante. O Bahia gastou 30 milhões de reais com laterais nessa temporada e não tem o centroavante. Eu tô falando só de Chaves e Gilberto. O maior investimento do Bahia no ano nem tá aqui mais. Sabe, velho? Então, assim, eu entendo que o Rogério precise de mais força de pegada. E repare, olha o perfil dos zagueiros que ele está testando de volante, segundo as nossas informações. São os caras talvez mais fortes, né? Entre os zagueiros que nós temos, o Raul Gustavo e o Marcos Vitor, que é um touro, né? Mas, velho, eu fico pensando assim, Ivan. Velho, o Bahia precisa de profissionais na situação que o Bahia está passando. Porque é o seguinte, velho, a gente não tem margem de erro. A gente não tem margem de erro. Se o Vasco ganhar do América, né? E a gente for considerar só a situação de momento, com todo mundo com os mesmos números de jogos, vai estar na zona de rebaixamento. Então, assim, velho, uma improvisação, por melhor que o cara seja, por melhor que o cara esteja fisicamente, por mais que o cara esteja dedicado a se adaptar, demanda um tempo de adaptação, velho. É diferente você jogar na zaga do que você jogar no confronto direto no meio de campo. Tem as questões de posicionamento. Rapaz, é outra história, velho. Então, assim, esse cara vai precisar de uma adaptação, independentemente de quem seja. E, velho, nesse tempo a gente pode perder pontos preciosos. Não era pro Bahia estar hoje no elenco apenas com Rezende, com as características que Rezende tem. Meu Deus do céu, por que você buscou o Gregory lá atrás, Gregory que machucou, e você não buscou mais ninguém? Sabe? Então, assim, isso é mais uma prova. E Rezende já estava aí. Isso é mais uma prova de como esse elenco foi mal montado, de como o planejamento do Bahia não existe e como nós temos já um principal vilão por causa da catástrofe acontecer, que eu acho que não vai acontecer. Mas se acontecer, este é o rebaixamento com todas as digitais de seu Carlos Eduardo Santoro. É um absurdo. Faltando 15 rodadas, o treinador novo está buscando solução de armingue, de improvisação no elenco, porque o Bahia... E repare, não é porque o Bahia não tem um camisa 10. É para o primeiro volante o Bahia não tem peças para dar essa alternativa pro treinador e a gente ser refém. Hoje o Bahia é refém de um jogador como o Rezende, que por mais esforçado que seja, por mais útil que seja, não é e nunca vai ser craque. E outra coisa, e Rezende já estava aí. Rezende é remanescente do elenco da Série B. Ou seja, não houve nenhuma contratação de um volante de força. A verdade, velho, é que o Bahia brincou com essa temporada. Brincou. Cheio de dinheiro, botou um amador lá para administrar a verba, os critérios que só ele que entende, não teve supervisão alguma de Manchester, e hoje a gente está sofrendo o que a gente está sofrendo. Por incompetência, falta de planejamento, falta de cobrança e falta de organização. Isso aqui, velho, é uma vergonha. Rogério Ceni está improvisando 2 zagueiros para cumprir a função de primeiro volante. Faltou um volante, um cara de força, tipo o de Rezende, e um centroavante, pelo amor de Deus, né? A gente falou disso, a gente tá falando disso desde o começo do ano, na verdade. Everaldo, Mingote e Arthur Salles foram os 3 ali escalados, né, durante a temporada. Eles juntos têm o quê? 5 gols. Não é isso? 5 gols. Não antecipe a pauta. Pode ser? Já tô roubando? A gente sabia. A gente vai ter essa pauta, mas antes de chegar lá, vamos falar com o povo aqui que a audiência tá subindo. Eu quero like. Ai!